Obrigado, crianças, obrigado. Olha, tem uma pessoa que tem uma importância grande na minha vida, um filósofo contemporâneo e um grande aviador. O nome dele é Antoine Jean-Baptiste Marie-Roger Foscolombe de Saint-Exupéry. Já falei inúmeras vezes dele aqui. Ele assinava Antoine Marie-Roger. Esse cara é o terceiro filho do conde Jean de Saint-Exupéry e de Marie Foscolombe. Ele foi, como vocês sabem, ilustrador, escritor, grande aviador, Correia de Sul, foi a primeira pessoa que trouxe mala postal da Europa para a América do Sul, tanto que casou com uma argentina, Dona Consuelo, enfim. Ele foi piloto da Segunda Guerra Mundial e morreu pilotando um P-38, um Lightning, enfim. Todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Ele morreu no dia 31 de julho de 1944. Ele foi o autor de um dos livros mais reverenciados já escritos até hoje, que foi O Pequeno Príncipe. E no Parque do Ibirapuera estão fazendo uma exposição sobre essa obra e a nossa equipe foi lá conferir. Eu já fui convidado, estou doido para ir, não encontrei um tempo até agora, vou ver pela primeira vez e quero ter a certeza de que eu vou poder estar lá também. Vamos ver juntos? Rodou. Oi, Rony. Oi, pessoal de casa. Prazer enorme estar aqui no seu programa hoje para falar de um assunto que eu tenho certeza que você vai amar. Já sabe o que é, né? A gente está aqui na Oca, onde está acontecendo a exposição sobre a vida e a obra de Saint-Exupéry, que, entre outras coisas, escreveu o livro Pequeno Príncipe. Só que Saint-Exupéry fez muito mais na sua vida e é isso que a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Está aqui com a Sheila Drizum, que é curadora dessa exposição, e ela vai contar um pouquinho mais dessa história pra gente. Sheila, por que uma exposição sobre Saint-Exupéry e o Pequeno Príncipe aqui em São Paulo? Bom, nós estamos no ano da França, no Brasil, e o Pequeno Príncipe é o personagem francês mais amado pelos brasileiros. E não tinha um lugar melhor do que a Oca, né? Com essa forma esférica, ela é um planeta e era o lugar ideal para aterrissar o Pequeno Príncipe aqui no Brasil. Várias obras, são desenhos originais do Saint-Exupéry e desenhos encontrados recentemente, como a Árvore das Estrelas, e nunca foram mostradas nem mesmo na França. Traçar um paralelo da vida do Saint-Exupéry com a vida do Pequeno Príncipe no livro? Bom, totalmente. Existem várias frases que são até misteriosas, parece que são misteriosas ou até premonitoras, né, do que aconteceu na vida do Saint-Exupéry. Mas muitas delas dizem claramente que ele estava contando a história dele. Na verdade, ele quis contar a história do Pequeno Príncipe, mas foi o Pequeno Príncipe que contou a história desse piloto poeta. Sheila, para finalizar, conta alguma história interessante da ligação do Saint-Exupéry com o Brasil. Há várias. A gente conhece, eu estive lá com um sobrinho do Saint-Exupéry, existe um baobá imenso em Natal, que é exatamente igual ao baobá que o Saint-Exupéry desenhou no livro. Os baobás da África são diferentes, bojudos, mas esse baobá que existe em Natal é realmente igual ao baobá que o Saint-Exupéry desenhou. Uma outra historinha que o sobrinho do Saint-Exupéry me contou é que em Santos o pessoal sabia que horas eram quando passava o avião do Saint-Exupéry, trazendo o correio do Aeropostale, que era infalível. E com isso eles sabiam, né? Eles falavam, lá vai o avião do Zé Perry, que era assim que ele era conhecido no Brasil.
Rony, você não sabe quem eu encontrei aqui na exposição sobre Saint-Exupéry. É uma surpresa para você. François, bonjour. Para quem não sabe, gente, o François é afilhado do Saint-Exupéry e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre essa exposição. Qu'est-ce que vous trouvez de la exposition? Je la trouve très belle exposition, c'est une très grande exposition, faite avec beaucoup de sentiments et d'intelligence. Et c'est une très belle réalisation. Je crois que c'est la plus forte réalisation dans l'année de la France au Brésil. Et m'a dit, François, tu as un petit souvenir d'Antoine? Oui, deux petits souvenirs. Le premier, j'avais 6 ans, le mariage d'Antoine avec Consuelo, que j'étais un peu perdu au milieu de toutes les grandes personnes. Ce n'était pas un très bon souvenir pour moi, mais c'était quand même une belle fête pour Antoine, Consuelo et la famille. Le deuxième souvenir, c'est en 1940, après la première partie de la guerre, il était parti en Algérie avec un avion, pensant que la guerre allait continuer là-bas. Comme c'était la fin des vacances, je suis parti au collège. Et quand je suis revenu, il n'était plus là. Et j'ai ma mère qui m'a dit, il s'en va, il est parti au Maroc, au Portugal et aux États-Unis. Après, il a repris le combat à ce moment-là avec l'armée française, avec les alliés américains. Et puis le 31 juillet 1944, il est tombé. Voilà. François, merci beaucoup. Pour moi, c'est très, très important vous connaissez. Merci, merci. E eu me despeço ao lado do avião de Saint-Exupéry. Espero que vocês tenham sido cativados por essa exposição incrível. Flavinha, você está muito chique, Flavinha. Falando em francês com o François, ele esteve aqui no programa, fizemos uma entrevista com ele. Todo mundo sabe dessa minha ligação com o padrinho dele e tudo, mas você estava insuportável, Flavinha. Parabéns pela reportagem, parabéns pela matéria. Você é muito querida, viu, Flavinha?